Síntese do relatório analítico sobre as contas do Governo do Distrito Federal do exercício de 2017. Planejamento e orçamentação. A estimativa de receitas e despesas na Lei Orçamentária de 2017 alcançou 28,9 bilhões, sendo 26,9 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e 2 bilhões no orçamento de investimento. A esses valores somaram-se ainda 13,2 bilhões oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF, constantes do orçamento da União, resultando em 42,1 bilhões a serem geridos pelo governo distrital. Em relação às previsões orçamentárias de 2016 em valores atualizados, houve redução de 20,2% nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, principalmente em razão da não incorporação dos recursos oriundos do FCDF para as áreas de educação e saúde, que voltaram a ser contabilizados exclusivamente na esfera federal. No orçamento de investimento, houve elevação de 35,5%, e a previsão de ingresso de recursos do FCDF aumentou 6,1%. As alterações orçamentárias promovidas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social durante o exercício elevaram as despesas correntes em 2,4 bilhões e as de capital em 617,2 milhões, incremento de 10,8% e 16,8%, respectivamente. Restaram descumpridas normas reguladoras dos procedimentos de alterações orçamentárias, cancelamento de 2,3 milhões de dotações para pessoal e encargos sociais, por meio de decreto para destinação a outra finalidade, e cancelamento de 46,5 milhões destinados a pagamento de precatórios e redirecionados a despesas não enquadradas nas exceções previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gestão orçamentária e financeira. Ao final do exercício, a receita total gerida pelo GDF alcançou 35,6 bilhões, sendo 21,7 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, 13,2 bilhões provenientes do FCDF e 653,3 milhões no orçamento de investimento. Nessa consolidação, foi expurgado 1,6 bilhão de receita de contribuição patronal ao regime de previdência, por ter natureza intra-orçamentária. Nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, houve frustração de arrecadação de 21,9%, ou 6,1 bilhões, com destaques para receita tributária, que totalizou 14,8 bilhões, ante a perspectiva de 15,9 bilhões. Operações de crédito, rubrica na qual deixou-se de ser concretizado 1,2 bilhão. Receitas de contribuições que coletaram 235,5 milhões a menos em 2017, decorrentes principalmente do não recolhimento de contribuições previdenciárias de servidores militares e da Polícia Civil, eis que passaram a ser recolhidas à União em atenção ao Acórdão TCU número 1633 de 2016. Enquanto arrecadou-se 14,9 bilhões entre receitas tributárias, 14,8 bilhões e multas e juros de tributos, 121,2 bilhões, a renúncia de receita tributária atingiu 1,6 bilhão, equivalente a 10,8% do total arrecadado nessa fonte. Persiste a ausência de metodologia para avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas, em afronta ao inciso 5º do artigo 80 da LODF. A despesa realizada em 2017 alcançou 35,9 bilhões, 80% da dotação final autorizada. Os valores custeados com recursos arrecadados a título de contribuição patronal para o RPPS, no total de 1,5 bilhão, foram expurgados da consolidação da despesa, por terem natureza
intraorçamentária. A despesa total superou em 3,2% os gastos do exercício anterior, revertendo a queda de 10,1% observada entre 2015 e 2016. Contribuiu sobremaneira para esse incremento a expansão na receita corrente líquida da União, com consequente aumento de 786,6 milhões dos gastos do FCDF. O FCDF respondeu por 36,9% da despesa gerida pelo GDF, ou 13,2 bilhões, distribuídos preponderantemente para a área de segurança pública, 7,6 bilhões, seguida de saúde, 3 bilhões e educação, 2,7 bilhões. As despesas correntes abarcaram 94,4% das despesas de 2017, somando 33,9 bilhões. Nas despesas de capital nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, os investimentos alcançaram 860,4 milhões, apenas 25,5% da dotação, e foram carreados principalmente para obras e instalações 563,3 milhões. Outros 653,3 milhões foram despendidos pelas empresas estatais integrantes do orçamento de investimento, apenas 30,9% da dotação autorizada, restando ainda 79,3 milhões de investimentos promovidos na área de segurança pública com recursos do FCDF. Os dispêndios com pessoal em cargos sociais alcançaram 24,7 bilhões, sendo 13 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e 11,7 bilhões custeados pelo FCDF, já desconsiderada a despesa intraorçamentária arcada por receita de contribuição patronal no valor de 1,5 bilhão. A representatividade dos gastos com pessoal atingiu 70,1% do somatório das despesas dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e do FCDF. Sobre a gestão de pessoal, mostrou-se reincidente a ausência de informações consistentes acerca do quantitativo dos servidores distritais. Somados o orçamento da Seguridade e o FCDF, a despesa com previdência atingiu 9,2 bilhões. O Fundo Previdenciário apresentou superávit de 1 bilhão, ao passo que o Fundo Financeiro registrou déficit de 1,6 bilhão. Mais uma vez, mostraram-se incompatíveis os valores de contribuição patronal informados ao Ministério da Previdência no demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, e aqueles registrados no SIGO. A Lei Complementar 932 de 2017 incorporou ativos imobiliários e ações do BRB ao patrimônio do Fundo Solidário Garantidor do IPREV-DF, decorrentes da compensação determinada pelas Leis Complementares 899 de 2015 e 920 de 2016. No entanto, ainda resta pendente o registro em cartório dos diversos imóveis transferidos. Foram identificados 696,8 milhões despendidos sem cobertura contratual, com destaque para a Secretaria de Saúde, 570,8 milhões, e a Secretaria de Educação, 124,8 milhões. A baixa execução dos fundos especiais repetiu-se em 2017. Além do Fundo de Saúde e do Fundeb, com dispêndios de 4 bilhões e 2 bilhões, dos demais 32 fundos especiais, apenas 7 registraram gastos acima de 50% de sua dotação autorizada e outros 8 sequer realizaram despesas. A Lei Complementar 894 de 2015, modificada pelas Leis Complementares 900 de 2015 e 925 de 2017,
possibilitou a transferência de recursos financeiros dos fundos especiais para a conta única do Tesouro, com o objetivo de utilizá-los no pagamento de pessoal e encargos. Em consequência, a despesa total dos fundos especiais atingidos pela Lei Complementar 894 de 2015 não alcançou nem a metade do patamar de realização anterior à edição da lei, pois foram executados 272,4 milhões em 2017, frente a 548,1 milhões em 2014. Ademais, 51,2 milhões foram repassados à conta única em janeiro de 2017, período em que o Poder Executivo ficou sem autorização legal para promover esse tipo de movimentação. Desse montante, 44,9 milhões referiram-se a valores do Fundo Penitenciário do DF, oriundos de transferência obrigatória realizada pelo Fundo Penitenciário Nacional destinada ao sistema penitenciário e que não poderia ter destinação diversa. Os significativos índices de frustração de arrecadação e de realização de despesa, as falhas nos procedimentos de alterações orçamentárias e a insuficiência de dotações para subtítulos priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias sinalizam necessidade de aprimoramento dos procedimentos afetos ao planejamento e orçamentação. As aplicações de manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram 4,2 bilhões, correspondentes a 26,8% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Portanto, acima do limite mínimo de 25%. Já as aplicações exigidas por meio do Fundeb superaram o mínimo de 1,9 bilhão e atingiram 2 bilhões, sendo 99,2% destinadas à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, acima dos 60% exigidos. Por sua vez, as aplicações e ações e serviços públicos de saúde alcançaram 3 bilhões, com superávit de 891,6 milhões em relação ao mínimo exigido. Embora tenha sido atribuída ao Fundo de Apoio à Cultura do DF dotação de 66,1 milhões, acima de 0,3% da receita corrente líquida, no último bimestre de 2017, a dotação foi reduzida para 59 milhões, descumprindo-se a Lei Orgânica Distrital. A Fundação de Apoio à Pesquisa consignou-se dotação de 268,2 milhões, reduzida durante o exercício para 257,8 milhões, estando atendido o limite mínimo de 1,2% da receita corrente líquida, que corresponderia a 248,6 milhões. No entanto, os repasses financeiros alcançaram somente 65,7 milhões e reduziram-se 67,5% frente ao valor atualizado de 2016, desatendendo a lei orgânica. Em relação ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, a dotação autorizada atendeu o patamar mínimo de 0,3% da receita tributária líquida, restando cumpridas também as vedações de contingenciamento ou remanejamento dos recursos do fundo. Gestão fiscal. A receita corrente líquida RCL distrital correspondeu a 20,7 bilhões. As despesas líquidas com pessoal do Poder Executivo, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas atingiram, respectivamente, 46,07%, 1,46% e 1,01% da RCL. O Poder Executivo extrapolou o limite de alerta de 44,10% e as demais unidades cumpriram todos os seus limites. Os gastos dessa natureza da Defensoria Pública corresponderam a 0,84% da RCL,
mas estão inseridos no limite do Poder Executivo. A dívida consolidada líquida, as contratações de operações de crédito, as garantias concedidas e as despesas com amortizações, juros e encargos corresponderam a 33,8%, 2,5%, 1,2% e 2,2% da RCL, nessa ordem, cumprindo-se os respectivos limites de 200%, 16%, 22% e 11,5% da RCL. Em 2017, o GDF cumpriu todos os limites de endividamento impostos pelas resoluções 40 de 2001 e 43 de 2001 do Senado Federal. O demonstrativo da disponibilidade de caixa do Poder Executivo apontou insuficiência financeira de 912,3 milhões, após a inscrição dos restos a pagar não processados, valor que foi amenizado pelos registros de obrigação de repasses ao Tesouro do total de 286,7 milhões por parte da CLDF e do TCDF, sem os quais o déficit alcançaria 1,2 bilhão. A LDO previu o resultado primário de 2,1 bilhões deficitários, tendo sido apurado 974,8 milhões negativos, abaixo, portanto, da meta fixada. O resultado nominal, apurado segundo a evolução da dívida fiscal líquida, critério abaixo da linha, apresentou o valor de 828 milhões positivos, cumprindo-se a meta estabelecida na LDO de 1,4 bilhão. Gestão patrimonial. O saldo da dívida ativa do DF alcançou 30 bilhões, aumento de 14,9% frente a 2016 e representou 45,6% do ativo total do Distrito Federal. No entanto, a receita realizada da dívida ativa atingiu apenas 409 milhões. Essa rubrica carece de ajustes relativos a possíveis perdas, de forma a aproximá-la ao montante efetivamente passível de arrecadação. A dívida pública do Distrito Federal somou 12 bilhões, dos quais 3,4 bilhões corresponderam à dívida flutuante, 7,8 bilhões à dívida fundada e 804 milhões aos precatórios anteriores a 5 de maio de 2000. Houve aumento de 23,1% na inscrição de restos a pagar, os quais abarcaram 84,9% da dívida flutuante, ou 2,9 bilhões. Verificaram-se diferenças entre o saldo dos precatórios informado pela PGDF, 3,6 bilhões, publicado no RGF, 4,6 bilhões, e registrado no SIGO, 4,2 bilhões, o que compromete a fidedignidade das demonstrações contábeis. Em 2017, os repasses mensais de recursos pelo GDF ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deveriam garantir a quitação da dívida de precatórios até 31 de dezembro de 2020 e não poderiam ser inferiores a 1,5% da RCL apurada no segundo mês anterior ao pagamento, em conformidade com o plano de pagamento ajustado com o Tribunal. Não houve formalização de um plano de pagamento em comum acordo entre GDF e TJDFT. Embora os 304,7 milhões repassados tenham atingido o correspondente a 1,5% da RCL, os repasses mensais deram-se de forma intempestiva, a maior parte já em dezembro de 2017, 254,2 milhões, restando ainda parcela de 26 milhões que foi efetivada somente em março de 2018. Demonstrações contábeis. Foram observadas inconsistências na técnica de elaboração das demonstrações contábeis,
na utilização de classes de contas definidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público para elaboração dos demonstrativos, ausência de notas explicativas obrigatórias e fragilidades na contabilização de despesas intra-orçamentárias. O resultado do balanço orçamentário foi um déficit de 84,5 milhões, em contraposição ao superávit de 257,9 milhões apurado em 2016. No balanço financeiro, o resultado do exercício, obtido pela diferença entre o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie para o exercício seguinte, somou 515,2 milhões e foi 2,3% menor do que no ano anterior. Ademais, do caixa líquido gerado no exercício, 59,2% referiram-se a investimentos do IPREV-DF, que só podem ser utilizados para pagamento de obrigações previdenciárias. Outros 15,5% referiram-se a depósitos restituíveis e valores vinculados, restando pouco a ser livremente utilizado. No balanço patrimonial, coube destaque a Conta Única do Tesouro. O registro retificador da Conta Única evidencia a utilização pelo Tesouro de 1,3 bilhão de fluxo de caixa emprestado por diversas unidades gestoras. Apenas por isso, a Conta Única encerrou 2017 com saldo de 1,9 milhão positivo. No entanto, a forma de apresentação dos direitos dos cedentes dos recursos, aparecendo como disponibilidades dentro da Conta Única, não coaduna com a melhor técnica contábil, uma vez que, na realidade, essas unidades têm garantido apenas o direito de reaver tais recursos, e não o dinheiro em caixa e equivalentes de caixa propriamente dito. Programas de governo. Os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado consumiram 12,1 bilhões no exercício, 95,5% de sua dotação final, destacando-se os grupos pessoal e encargos sociais, 79,5%, e outras despesas correntes, 19,7%. O Programa para Operação Especial realizou 4,2 bilhões, majoritariamente alocados ao pagamento de aposentadorias, reformas e pensões, 2,7 bilhões. Aos programas temáticos couberam 6,3 bilhões, 56,2% do valor autorizado, e concentrados em outras despesas correntes, 76,9%, e investimentos, 22,4%. Sobressaíram-se os programas Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental, 1,5 bilhão, Brasília Saudável, 1,4 bilhão, Educa Mais Brasília, 1,1 bilhão, Mobilidade Integrada e Sustentável, 931,2 milhões, Famílias Fortes, 308,8 milhões e Segurança Pública com Cidadania, 209 milhões. Persistem deficiências na definição e apuração de indicadores de desempenho para avaliação dos programas governamentais, a exemplo de metas subestimadas, não mensuração de resultados no exercício e incompatibilidade entre indicadores estabelecidos e objetivos a serem avaliados. Ademais, no último dia útil do ano, foi editada a Lei 6.061 de 2017, que modificou indicadores e metas para o próprio exercício de 2017. Passa-se a proposta de parecer que, com a percussiente e primoroso trabalho da Secretaria de Macroavaliação de Gestão Pública, SEMAG, trago à consideração de meus nobres pares. Sob a ótica contábil,
orçamentária, financeira e patrimonial, as contas examinadas nesta oportunidade apresentam-se tecnicamente aptas a receber a aprovação da augusta Câmara Legislativa do Distrito Federal, com as ressalvas, determinações e recomendações indicadas no projeto de parecer prévio que ora submeto à apreciação deste egrégio plenário. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em sessão especial no uso de sua competência que lhe é atribuída pelo artigo 71, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, artigo 78, inciso 1 da Lei Orgânica do Distrito Federal, acolhe o relatório analítico do projeto de parecer prévio apresentado nesta data e considerando que as contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do Distrito Federal com os elementos previstos na Lei Complementar número 1 de 9/5/94 e Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal no regime interno do Tribunal aprovado pela Resolução 296 de 15/9/2016 e na Instrução Normativa Tribunal de Contas do DF 01/2016 a execução das ressalvas apontadas. 2. Os examinadores de despesa dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta e os demais administradores do Governo do Distrito Federal, bem como os da Câmara Legislativa, têm responsabilidade sobre os atos e fatos pertinentes às suas gestões, os quais serão julgados por este tribunal, mediante tomadas e prestações de contas anuais e tomadas de contas especiais na forma do artigo 77, parágrafo único e 78, inciso 2 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 1º, inciso 2 da Lei Complementar 1/94 e demais normas aplicadas. Em respeito às garantias consagradas no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, ao devido processo legal e ao dispositivo no inciso 3 do artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, por meio dos ofícios 14 e 15 de 2018, de 24/8/2018, foram remetidos aos excelentíssimos senhores governador e presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, respectivamente, cópia da versão preliminar do relatório analítico e das considerações que sobre ela fez o nobre procurador, a nobre procuradora-geral em exercício, o nobre procurador-geral em exercício do Ministério Público de Contas. 4. Os demonstrativos contábeis e demais elementos que integram as contas do Governo do Distrito Federal exercício 2017, em linhas gerais, estão de acordo com as normas aplicáveis à matéria, exceto pelas ressalvas apontadas. Os procedimentos de natureza contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, a execução das ressalvas destacadas, estão revestidos, em termos gerais, de correção e exatidão. E de parecer que as contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal pertinentes ao exercício 2017, sob a responsabilidade do excelentíssimo senhor Rodrigo Sobral Hollenberg, estão tecnicamente aptas a receber a aprovação da augusta Câmara Legislativa do Distrito Federal com as seguintes ressalvas, determinações e recomendações. Ressalva A. Quanto ao planejamento governamental, superestimativa de arrecadação, o que indica a necessidade de adoção de critérios de controles efetivos na elaboração das leis orçamentárias, da maneira de tornar as previsões mais próximas da efetiva realização. 2. Deficiência na definição e apuração de indicadores de desempenho para avaliar programas governamentais. 3. Insuficiência de dotações orçamentárias para substitutos priorizados pela LDO. Quanto à execução orçamentária e financeira, 1. Realização de despesas sem cobertura contratual, fragilidade nos mecanismos de controles associados à abertura de créditos adicionais, repasse financeiro à Fundação de Apoio e Pesquisa em montante inferior à dotação mínima exigida pela LDO. 4. Atribuição de dotação do Fundo de Apoio à Cultura, FAC, em montante inferior ao estipulado pela LDOF. Quanto às demonstrações contábeis, inconsistência nos valores da dívida de precatórios judiciais do Distrito Federal, impropriedades na utilização de contas retificadoras da conta única para registro dos recursos tomados de outras unidades gestoras em favor do Tesouro Distrital. D. Ausência de metodologia para avaliar o custo-benefício das renúncias de receitas e de outros incentivos fiscais. E. Inconsistência das informações relativas ao quantitativo de pessoal do Distrito Federal. F. Intempestividade dos repasses de recursos devidos aos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e aos territórios, destinação à quitação de precatórios judiciais. Determinações. Providenciar solução para as ressalvas apontadas, dar continuidade à implantação das normas de contabilidade aplicadas ao setor público segundo o cronograma estabelecido, incluindo o sistema de apuração de custos. C.
implantar mecanismos que assegurem a compatibilidade dos valores de contribuição patronal informados ao Ministério da Previdência no demonstrativo de informação previdenciárias e repasse, e aqueles registrados na contabilidade. Encaminhar à Câmara Legislativa projeto de lei revisando os fundos especiais com execução orçamentária abaixo de 50% em cumprimento aos termos do artigo 3º da Lei Complementar 894/2015. Adotar as providências necessárias para efetivar o registro em cartório dos imóveis transferidos ao patrimônio do Fundo Garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e PREV, em decorrência das leis complementares 899/2015, 920/16 e 932/17. Recomendação: dar continuidade às medidas tendentes a solucionar a não inclusão no orçamento e no sistema contábil do DF dos valores provenientes da União integrantes do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, diante disso, é o projeto de parecer prévio sobre as contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal no exercício de 2017. E agradeço a Vossa Excelência pela palavra que a mim foi dada.